Será que os alunos mudaram e nós, os professores, não? Nos últimos dias vi um vídeo que me fez pensar bastante. A professora dizia que os alunos de hoje vivem rodeados de muito estímulos. Vídeos, jogos, redes sociais, são notificações, músicas. Depois, quando chegam na sala de aula, encontram uma realidade completamente diferente. Uma aula longa, pouca participação, pouca interação. E a pergunta que me ficou foi: será que estamos a preparar a aula para os alunos que temos ou para os alunos que gostaríamos de ter? Há uma verdade que muitos professores não gostam de ouvir. Os alunos mudaram e mudaram muito. E não estou aqui a falar de serem melhores ou piores. Estou a falar apenas de serem diferentes. O cérebro dos alunos de hoje está habituado a processar informações de outra forma. A velocidade da informação mudou. O acesso ao conhecimento mudou. As formas de comunicação mudaram. Mas em muitas salas de aulas continuamos a ensinar exatamente como há décadas. E depois ficamos surpreendidos quando a atenção dos alunos desaparece. Agora, deixa-me dizer uma coisa importante. Mudar não significa transformarmos a sala de aula num campo de espetáculo. A escola não é um TikTok. A função do professor não é competir com influenciadores. Não precisamos fazer malabarismos para ensinar. Não precisamos ser animadores profissionais, porque uma aula divertida nem sempre é uma aula eficaz. E uma aula exigente nem sempre é uma aula aborrecida. O nosso objetivo continua a ser aprendizagem e não entretenimento. Então, o que precisa de mudar? O que precisa de mudar é a forma de transmitirmos as técnicas, os métodos de ensino e não necessariamente o conteúdo. O conteúdo até pode ser o mesmo, mas a forma de eu transmitir para os alunos de 2026 não pode ser a mesma forma para os alunos de 1996, para os alunos dos anos 80. É completamente diferente. Por exemplo, usar o método explicativo continua a ser importante, mas explicar durante 50 minutos, durante 45 minutos, sem envolver os alunos, é que hoje já não funciona. Os estudantes de ontem podiam ficar 40, 50 minutos a acompanhar a explicação, mas os estudantes de 2026, os estudantes de hoje, já não conseguem ficar 40 minutos, 50 minutos só ouvir a explicação do professor. A leitura, por exemplo, continua a ser importante. É fundamental que o professor trabalhe a leitura na sala de aula. Os alunos precisam exercitar a leitura na sala de aula, mas a leitura de hoje precisa ser acompanhada por discussão, por debate, por participação. E não simplesmente pararmos na leitura de forma mecanizada, de forma monótona, não. A escrita, por exemplo, continua a ser importante, mas precisa ser integrada em situações reais, situações mais significativas. Por exemplo, neste momento está a decorrer o Campeonato Mundial de Futebol. Então, eu posso pedir aos alunos para fazer uma redação. Já quero trabalhar a escrita, quero trabalhar a ortografia. Podem fazer uma redação sobre o campeonato do mundo, sobre uma determinada seleção, sobre a escolha ou não de um determinado jogador. Os alunos vão desenvolver esta capacidade de argumentação, a capacidade de escrita. A preocupação aqui não é o futebol. O que eu preciso avaliar não é uma seleção, mas eu quero avaliar a habilidade de escrita, a habilidade ou a capacidade argumentativa dos alunos. Então, procuro situações reais, situações do dia a dia, aquilo que tem a ver com o aluno, e não simplesmente dar a escrita simplesmente por dar. Então, a questão aqui não é abandonar as boas práticas antigas, não é isto. O que nós temos que fazer é adaptar aquelas práticas que funcionaram no passado à realidade atual. Uma pergunta que mudou a minha forma de ensinar. Durante muitos anos eu perguntava: o que vou ensinar hoje? Hoje a pergunta que faço é a seguinte: como vou fazer com que os meus alunos participem
na aprendizagem. Parece uma pequena mudança, mas não é, porque quando o aluno participa da aula, ele pensa. E quando ele pensa, ele aprende. E quando ele aprende, a aula ganha sentido. O maior erro dos professores experientes, às vezes, é confundir experiência com imutabilidade. Muitos professores antigos dizem: eu sempre fiz assim. Você vai chamar a atenção, procura apresentar algo novo e ele diz: não, eu sempre fiz assim. Mas a experiência não serve para nos tornar rígidos, serve para nos tornar melhores. O professor experiente não é aquele que repete durante 20 anos a mesma aula, mas o professor experiente é aquele que aprende durante 20 anos. Porque quem não aprende coisa nova não pode ensinar coisa nova. Agora, será que os alunos não têm responsabilidade em tudo isso? Claro que têm. E muita responsabilidade em todo este processo. A responsabilidade não é só do professor. A família tem responsabilidade. A escola tem responsabilidade. A sociedade tem responsabilidade. E o próprio aluno também tem responsabilidade. Mas existe uma diferença importante. Eu não consigo mudar todos os alunos. Não consigo. Por mais boa vontade que eu tiver, não consigo mudar o sistema por completo. Mas pelo menos consigo mudar as minhas práticas didáticas. Consigo mudar a minha forma de dar aulas. E isso está sob meu controle. Melhorar as minhas práticas didáticas. Ser mais responsável com o processo de formulação dos objetivos. Estar atento com o processo de organização e seleção de conteúdos. Estar aí presente no processo de organização e seleção de métodos e técnicas de ensino. Estar aí presente no processo da organização dos recursos de ensino. Ser mais responsável no processo de avaliação. Isto está sob meu controle. Eu não vou mudar a sociedade toda. Eu não vou mudar as famílias. Não vou mudar a escola. Não vou mudar todos os alunos. Mas as minhas práticas, o processo de melhorar a minha ação didática está sob meu controle. É a minha responsabilidade. Depois de quase 20 anos na educação, cheguei à seguinte conclusão. Nem tudo que fazíamos antigamente deve ser abandonado. Mas fingir que os alunos de hoje aprendem exatamente como os alunos de 1906 não me parece também ser uma estratégia inteligente da nossa parte. A educação precisa de equilíbrio. Nem tradição sem inovação. Nem inovação sem propósito. O professor do futuro não será aquele que sabe mais tecnologia. Será aquele que consegue ligar conhecimento, experiência e significado. Porque os alunos mudaram, o mundo mudou, mas a nossa missão continua a mesma, que é de fazer com que eles aprendam. Agora, quero ouvir a sua opinião. Professor, seja sincero comigo. Qual é a maior mudança que você percebe nos alunos de hoje em comparação com os alunos de 10, 20 anos atrás? Escreva nos comentários. E não esqueça de dar um like e se inscreva neste canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal.